Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo de introdução a algoritmos de programação usando Java. O exercício que a gente vai ver já está apresentado aqui. Escreva um método inverter, que ele vai receber um vetor A em Java, né? E que receba um vetor com n elementos e devolva o seu vetor invertido. Então o método tem que passar como parâmetro esse vetor, que é o vetor A, pegar todos os elementos do vetor e inverter os elementos do vetor. Note, ele não pede para imprimir o invertido, ele pede para inverter os elementos do vetor. Como que a gente procede nesse problema? Dada a entrada, como exemplo ali, 1, 3, 6, 4, 5 e 9. Como que eu vou fazer? Eu vou olhar para o primeiro elemento e para o último, ali o 1 e o 9, e vou trocar 1 pelo 9. Então o 9 vai ficar no lugar do 1 e o 1 vai ficar no lugar do 9. E aí eu vou para o segundo, olho para o segundo e para o penúltimo, o 3 e o 5. Troco o 3 com 5. Vou para o terceiro com o antepenúltimo, o 6 e o 4. Troco o 6 pelo 4. Até que eu não precise mais trocar, né? Ali já encontrei os elementos do meio, não preciso mais efetuar trocas. Então vamos escrever esse método. Aqui está nossa função principal, a main. Vou declarar um vetor. Bom, eu já vou declarar o vetor e já vou inicializar, não vou pedir para o usuário. Então vou inicializar com os mesmos valores que aparecem ali. 1, 3, 6, 4, 5, 9. Só para teste. 1, 3, 6, 4, 5, 9. Esse vetor você pode... Eu deixei o vetor fixo, mas você poderia ler do teclado, ler de um arquivo texto, né? Ler do banco de dados. Fica a critério de vocês a leitura. O objetivo aqui é implementar essa função. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um método para inverter o vetor. Eu vou passar esse vetor como parâmetro. Tá? Bom, o método inverter obviamente não existe e o Eclipse sugere para a gente criar um método inverter. Vou lá e vou mandar criar. Então ele criou privado, estático, inverter, ele automaticamente criou para a gente. E como que eu vou proceder? Eu vou olhar para o elemento inicial e para o elemento final, né? Então tem que ter uma marcação para o início e uma marcação para o fim. E eu faço isso através de um índice. Eu pego o índice do vetor. O vetor, o primeiro índice dele é o índice 0. Depois vem o índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5. Então eu tenho 6 elementos, mas os índices vão de 0 até 5. Para qualquer vetor de n posições, sempre eu tenho índices de 0 até n-1 números, né? Então eu vou criar uma variável para guardar o índice do início, que eu vou chamar de i, e uma variável para guardar o índice do final, que eu vou chamar de f. O índice do início é fácil, é o 0. O índice do fim é o tamanho do vetor menos 1. v.length menos 1. Bom, agora eu tenho essas duas variáveis, uma marcando o início, outra marcando o fim. Já que eu tenho isso, agora basta fazer uma troca entre o início e o fim. Opa. Vou fazer uma troca entre o início e o fim. Vou deixar aqui de ladinho. Bom, eu tenho que fazer várias trocas. Então eu vou começar a trocar o início pelo fim. Depois que eu efetuar a troca, eu vou incrementar o início e decrementar o final para trocar o segundo elemento com o penúltimo elemento. Faço a troca novamente. Uma vez que eu fiz essa troca, incremento o início com o fim.
Quando que eu paro? A minha condição de parada. Então, para isso eu vou usar uma repetição, vou usar o while aqui. Minha condição de parada é enquanto o início for menor que o fim. Enquanto o início for menor que o fim, eu vou trocando. Se o início cruzar com o fim ali no meio do vetor, e ele continuar trocando, ele vai voltar a inverter de novo o vetor. Então, ele começa invertendo, 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 o início cruza com o fim lá no meio do vetor, e se eu não parar ali, e eu continuar processando, o vetor volta a ser do jeito que ele era antes, ele, digamos assim, desinverte. Tá? Então, eu vou parar no momento que o início for igual ao fim. Tá? Bom, então basta eu fazer uma trocar os elementos V do vetor na posição I e F. Depois que eu trocar, incrementar o I, decrementar o F. Pronto. Bom, trocar a gente também não tem um método, né? Então vamos criar um método aqui. Criamos o método. O método para trocar os elementos do vetor, eu vou declarar uma variável auxiliar, aux recebe V na posição I, V na posição I recebe V na posição F, e V na posição F recebe auxiliar. Trocamos os elementos do vetor. Ok? V na posição F. Ok. Então, declarei o vetor, chamei o método inverter. O método inverter vai criar duas variáveis, uma apontando para o início e para o fim. Enquanto o início for menor que fim, faço trocas sucessivas. Quando eu troquei, troco em incremento I e decremento F. Vou fazendo isso até que eu termine de inverter o vetor. Bom, para testar isso, eu vou mostrar o resultado aqui, mostrar o vetor. Não tem um método para mostrar. Vou mandar criar um método. Para mostrar os elementos do vetor, eu vou utilizar uma instrução que é uma estrutura de repetição chamada for each. For each tem a seguinte sintaxe. Eu declaro uma variável do mesmo tipo dos elementos do vetor. Aqui o meu vetor é de inteiros, eu vou declarar uma variável inteira. Tá? Então eu declaro uma variável x. E aí eu coloco o vetor aqui. Int x, dois pontos, v. Isso significa o seguinte, para cada elemento x do vetor, para cada x do vetor, eu vou imprimir o elemento x. Então, vou imprimir um do lado do outro, em vez de usar o print ln, eu vou usar o print, tá? E eu vou imprimir o valor x e dar um espacinho. Aqui ele vai fazer a iteração em todos os elementos do vetor. Para cada elemento do vetor, ele vem aqui, imprime um número, imprime espaço, imprime um número, imprime espaço. Bom, vamos testar. Vou salvar aqui. Mandar executar. Então o nosso vetor era 1, 3, 6, 4, 5, 9, e aí ele passa a ser 5, 9, 5, 4, 6, 3, 1. Okay? Bom, existem outras maneiras de fazer essa inversão. Esse aqui é um método que eu julgo bem simples e bem fácil de executar e bem fácil de lembrar. Tá ok, pessoal? Espero que tenham gostado dessa gravação aqui. Até a próxima. Muito obrigado.